Bom dia, telespectadores do Canal 4, TV Aratu. Nós aqui estamos de volta com mais um programa Encontro com a Cultura Espírita. O único programa verdadeiramente espírita na Bahia. Hoje nós vamos tratar de alguém muito importante na história da humanidade. Ele até conseguiu dividir o tempo, antes e depois dele. Eu acho que você já sabe que eu estou me referindo a Jesus. Jesus, que nasceu na Palestina, não nasceu em Belém, nunca houve manjedoura. Ele nasceu em Nazaré. Por isso ele é chamado Nazareno. Há até quem diga que ele é chamado Nazareno porque ele tivera pertencido a uma seita, ou a seita dos nazarenos. Isso parece invenção. Não há registros históricos fidedignos que provem essa questão. Então nós vamos tratar dele, o trabalho que ele fez, a sua coragem de enfrentar os poderosos, de enfrentar o pessoal do Sinédrio, os sacerdotes, né, que tinham todo o poder religioso e temporal nas mãos. Então ele afronta o poder. E ao tempo em que ele faz isso, ele prega uma doutrina. É claro que todo mundo sabe que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são inchados por aquilo que se chama de interpolações. O que são as interpolações? São ideias que colocaram muitas vezes na própria boca de Jesus. Até os registros históricos fictícios lá existem. Então, escoimando, quer dizer, tirando todo esse caudal de interpolações, nós vamos encontrar a mensagem de Jesus. E ele se vale e muito das parábolas. Eu tenho para mim que ele conheceu, eu tenho até certeza, ele conheceu as fábulas gregas, que foram escritas 400 a 500 anos antes dele reencarnar. Antes de Jesus reencarnar, neste plano de provas e expiações, ele conheceu o pensamento grego. Eu tenho certeza. E isso se evidencia pela semelhança que há entre parábolas e fábulas. Sempre a fábula tem um fundo moral. A fábula tem sempre um fundo moral. Assim como a parábola também. Então, as duas, ambas, se correlacionam e estão ligadas aos aspectos morais do homem e a sua vivência, ou modus vivendi, na sociedade onde vive. Então é a melhor e maior e mais profunda mensagem de Jesus, é a parábola. É claro que ele citou certas, não é, sentenças, proferiu sentenças maravilhosas, e às vezes até enigmáticas, como aquela: seja manso como as pombas e prudente como a serpente. A serpente quer dizer o quê? Traição, perfídia. Isso simboliza a serpente. Seja manso como as pombas
prudentes como as serpentes. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. E essas colocações são desconcertantes. Alguém diz, bom, será que foi Jesus que proferiu essas sentenças? Foi. Porque antes de mais nada, Jesus era um homem como todos nós. Mas acontece que puseram em Jesus um fardo imenso, o de ele ser a própria divindade. Tanto que há até uma oração chamada Santa Maria, Mãe de Deus. Há filmes até com Maria sendo Mãe de Deus. Então é uma salada, é uma coisa assim, sem pé e sem cabeça. E a maioria das pessoas, esmagadoramente, nunca leu os 4 evangelhos. Nunca essas pessoas fizeram um cotejo, uma comparação entre os quatro, onde há flagrantes contradições. Agora nós vamos falar da nossa livraria. Ali na Avenida 7, edifício Itaípe, primeiro andar, defronte do Lago São Bento. Ela funciona em horário comercial, pela manhã e à tarde. E lá vocês vão encontrar livros, e muitos livros, sobre a doutrina espírita, sobre o espiritismo. Vão lá, os preços são, assim, mais do que convidativos. Vão lá na livraria. E vamos ao nosso intervalo. Não saiam daí porque ainda tem muita coisa. Bom, mas prosseguindo na nossa conversa sobre Jesus, o tempo é pouco, mas dá para entender que o mestre de todos os mestres, um espírito superior, mas absolutamente humano. Ele sofreu na cruz, verteu sangue. E também essa história de sangue de Jesus tem poder, isso não existe. Não existe mesmo. Então ele sofreu. Agora, o que mais intriga, pelo menos a mim, é quando ele vai ao Monte das Oliveiras, Getsemane, pedir a Deus que lhe passasse o cálice da dor, do sofrimento, da humilhação. Eu fico perguntando, por que Deus não o atendeu? Já que o próprio Deus mandou para cá. E ele não veio porque quis. Ele disse, eu não vim de moto próprio. Moto próprio quer dizer, de vontade própria. Eu vim porque o Pai me enviou. Então, por ele, se dependesse dele, ele não viria, não. E aquela história de que ele verteu sangue na cruz pela humanidade, para salvar a humanidade, aquele sacrifício todo, eu também não acredito, não. Sinto muito, mas não vou embarcar nisso, não. Ele sofreu porque ele afrontou o poder. De um lado, os romanos. Do outro lado, os judeus. Ele afronta, principalmente judeus. Vocês se lembram da moeda? A Deus que é de Deus, a César que é de César? O que é que ele faz aí? O que é que é uma dicotomia? São 2 dimensões e uma só realidade. O que é de Deus e o que é de César. Então ele faz a separação entre o poder divino e o poder dos homens. E aí ele se envereda por um caminho que o levou fatalmente à morte. Afrontar o poder, raça de víboras, disse ele aos sacerdotes, geração ímpia,
aí ele arrasa com todo mundo. Sepulcros caiados, o que é isso? O que caracteriza o sepulcro é ser pintadinho, bonitinho por fora, e dentro só ter podridão. Foi isso que ele disse aos sacerdotes, que os sacerdotes só tinham dentro deles a podridão. Que podridão era essa? O egoísmo, a cobiça, a ambição, o desrespeito às leis de Deus e aí por diante. Essa é a podridão que estava dentro dos sacerdotes e que Jesus revela. Ora, eles iam gostar disso? Eles estariam satisfeitos com isso? Eles baixariam a cabeça e concordariam com Jesus? Não. Houve uma reação estúpida que culminou com a crucificação. Então essa bobagem de dizer, não, ele morreu pela humanidade, para salvar a humanidade de quê? Ou de quem? Do próprio Deus que criou assim, perfeita? Ele estava tentando consertar o erro que Deus cometeu em ter criado o homem de forma tão ignóbil, tão perversa, tão inferior. Era isso? Era esse o objetivo de Jesus? Ele veio por isso? Não. Ele é um taumaturgo, um espírito superior, muito inteligente, e que pregou, como Apolônio de Tiana também pregou e realizou prodígios, e nunca teve a fama que Jesus teve. Não é isso? E tantos outros, Orígenes, por exemplo, Plotino, Clemente, eram homens do nível de Jesus. Vocês viram o que aconteceu com Sócrates? Quer dizer, viram no cinema, nas revistas, nos livros. Foi o que aconteceu com o grande pensador grego Sócrates. Muitos anos antes de Jesus. Foi obrigado a beber a cicuta, um veneno. Por quê? Por que fizeram isso com Sócrates? Os poderosos fizeram. Porque Sócrates estava afrontando o poder com a sua sabedoria, com a sua inteligência e com a sua coragem. Então, homens do quilate de Sócrates, Clemente, Plotino e Jesus tiveram fins idênticos. Plotino, Clemente e Orígenes morreram a pedradas e a pauladas em praça pública. Por quê? Porque defendiam a reencarnação. E o primeiro concílio que houve decretou a morte dessa forma tão estúpida desses três grandes neoplatônicos, desses três grandes filósofos. Então, até hoje, aquele que afronta o poder é sacrificado. Não existe mais a cruz. Pode existir até cicuta, mas não é usada. Mas o poder tem várias formas de pressão, de castigo, de arbítrio. A história continua a mesma. Quem afronta o poder, eu mesmo, eu afronto o poder religioso. Se eu vivesse no século XIX, eu já tinha sido eliminado. Como Luiz Olímpio Teles de Menezes, o responsável, o verdadeiro Kardec brasileiro. O Kardec brasileiro é Luiz Olímpio Teles de Menezes, que trouxe o espiritismo para a Bahia, para o Brasil. Foi o que aconteceu com ele. Ele foi massacrado pelo poder religioso. Assim como fizeram com Jesus, guardadas as devidas proporções. Não o puseram na cruz, mas o puseram na miséria. Ele saiu daqui com fome, sem dinheiro, como se diz por aí, com a mão na frente e outra atrás. Por quê? Porque afrontou o poder
com a coragem que só os grandes espíritas tiveram e ainda têm. O problema hoje é encontrar um grande espírita. Que os que estão por aí são comprometidos com a ignorância. É isso. É isso que acontece. Então eu seria sacrificado com todo o prazer. Pode ter certeza. Desde que minhas ideias prevaleçam um dia. Agora vamos ao intervalo. Não percam. Estamos de volta e indicar para vocês uma bibliografia. E, por sinal, uma grande bibliografia. Aqui, A Herança Messiânica, de Michael Bailgan, Richard Leigh e Henry Lincoln. É um livro muito, muito bom. Ele desce as raízes. E é interessante, muito interessante esse livro. Um também que não está aqui, mas que poderia ser adquirido por vocês, aí você procura na nossa livraria, é Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, onde ele mostra lá o quanto os evangelhos foram deturpados. Leon Denis, um dos grandes mestres da doutrina. Um judeu marginal, John P. Meyer. Ó. Sabe quem é o judeu marginal? É Jesus. Aqui é um trabalho de pesquisa. Esse autor é americano, né? Americano. É um trabalho fantástico de pesquisa. Outra aqui, Gesa Vermes, A Religião de Jesus, o Judeu. Jesus foi, antes de tudo, um judeu. Ele até disse: eu vim para os filhos doentes de Israel. Ele não disse que veio para a humanidade, não. Ele não disse, não. Ele disse que veio para os filhos doentes de Israel. Ele saiu daqui e os filhos continuaram ainda mais doentes. Então, se ele veio para os filhos doentes de Israel, ele não conseguiu sucesso. Pelo menos entre os filhos doentes de Israel. Não sei se entre os sadios ele conseguiu alguma coisa. Aqui é John Dominique Crossan, Jesus Histórico, a vida de um camponês judeu do Mediterrâneo. Ele fala de camponês, não fala de marceneiro, não. Porque Jesus não aprendeu o ofício com o pai. Ele achou por bem sair e ir embora de casa com 13 anos para cumprir a sua missão, que foi muito árdua. Então, adquiram isso. Mas aqui nós temos uma observação do professor Sebastião P.G. de Cerqueira Neto, mestre em Geografia. Quero parabenizá-los pelo programa do dia 1º de dezembro sobre autoajuda. Vocês se lembram? Foi o último programa o primeiro programa de dezembro. Primeiro programa de dezembro. Esse tipo de livro e seus autores atingem uma parte da população totalmente desprovida de senso crítico sobre o que a cerca. Ele está falando dos livros sobre autoajuda, que vendem nos Estados Unidos 8 bilhões e 500 milhões de dólares. Aqui também está atingindo a casa dos bilhões. É o retrato do nosso país. Nossa população paga por palestras inexpressivas. E é verdade. Pessoas enchem grandes auditórios para ouvir vendedores de ilusão, desprezando pesquisas realizadas todos os dias dentro de universidades e que têm o compromisso de oferecer uma opção concreta para a melhoria da qualidade de vida de uma população. Olha, professor Sebastião, as pessoas também podem vir aqui.
Aqui eles vão encontrar palestras sérias, que têm conteúdo e que não enganam a ninguém. Aqui no Teatro Espírita Leopoldo Machado, nós pregamos o verdadeiro espiritismo, que é uma ciência, uma filosofia de consequências morais. Então, todo o nosso trabalho é voltado para a divulgação dos princípios fundamentais do espiritismo: a reencarnação, a comunicabilidade entre os dois planos da vida e a imortalidade da alma. Então, aqui eu considero a Universidade do Espírito. Esta casa é a Universidade do Espírito. E posso dizer a vocês com toda a segurança que o Espiritismo, para ser entendido, precisa de estudo. Mas às vezes leva o Espiritismo no deboche, na brincadeira, em gargalhadas, né, escandalosas. Quando o Espiritismo é uma doutrina que lida com sofrimento, com a dor, com o desespero, com os reveses sociais. É aí que o Espiritismo trabalha. É claro que isso não é ser pessimista, de maneira nenhuma, mas é transformar o choro em risos, mas aquele riso comedido da pessoa equilibrada, que sabe rir e que tem a hora certa para rir, como tem a hora certa para entender a sua situação no mundo. Para finalizar, e como sempre, uma sentença para a meditação de vocês. Disse um grande pensador espírita: o Espiritismo será o que dele fizerem os homens.